Ah, do Senhor, amém. Estava ali tomando meu café, orando e lendo a Bíblia. E Deus me deu uma palavra que está em 2 Crônica, capítulo 8, versículo 11. Mas antes de ler, eu já gravei 8 vídeos que são minhas experiências com processo de libertação. Já gravei 8. E hoje Deus me deu 2 palavras. Então eu vou estar gravando o 9º vídeo e o 10º vídeo. E vamos ler. 2 Crônica, capítulo 8, versículo 11. E Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi, para a casa que lhe tinha edificado, porque disse: minha mulher não morará na casa de Davi, rei de Israel, porquanto santos são os lugares nos quais entrou a arca do Senhor. Então Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor sobre o altar do Senhor, que tinha edificado diante do pórtico. Nessa passagem de 2 Crônica, capítulo 8, o título não sei se na sua Bíblia está, mas na minha está, Salomão edifica a cidade. Você começa a perceber, eu vou dar o testemunho já do que aconteceu. Você começa a perceber que Salomão ele está edificando a cidade, ele se edifica a cidade das armas, ele edifica a cidade de Israel. Está aqui no versículo 1, e sucedeu ao cabo de 20 anos, no qual Salomão edificou a casa do Senhor e a sua própria casa. Que Salomão edificou as cidades que Irão lhe tinha dado e fez habitar nela os filhos de Israel. Depois foi Salomão a Amate, Zoabe e a tomou. Também edificou a Tadinó no deserto e todas as cidades das munições que edificou em Amate. A primeira coisa que eu entendo dentro dessa palavra, eu vou dar o testemunho e você vai entender, né, que é uma experiência que eu passei na igreja de Olimpo Esteve com meu querido pastor Isaac, pastor Adriana, pastores que eu amo muito. Eu congregava lá dentro da Vila Aliança, né? Não fui congregar lá na desobediência, né? Eu me casei, o João era da Filadélfia e eu estava em outra igreja que eu não estou me recordando agora. E ao orar ao Senhor, Deus nos levou para lá. O João queria ir para Filadélfia, eu queria continuar na minha. Então oramos ao Senhor e Deus falou que era o tempo de sair e ir lá. Eu lembro que eu fiz uma oração. Eu orei ao Senhor e falei: Senhor, me leva para um lugar onde o pastor esteja de joelho pedindo obreiros. E essa foi uma das confirmações. Ele subiu no altar e ele falou: eu estava de joelhos orando e pedindo ao Senhor que enviasse obreiros. Foi assim que eu fui para lá, dentro da obediência. Isso é edificar, obedecer ao Senhor. E eu tive uma experiência lá com uma menina, vou falar logo, né? Com uma menina. O pastor Isaac, ele me consagrou a mim, ao João, a diáconos, né? Ao diaconato. E não fui consagrada por amizade. Ele viu a unção que havia em minha vida, a unção que havia em cima do João. Ele viu a obediência à nossa liderança, nunca fomos rebeldes. E automaticamente, orando, o Senhor falou para que ele deveria nos consagrar. Tem vídeos aí falando mais profundamente sobre isso, porque não foi assim desse jeito simplesinho, né? Teve todo um mover de Deus. E ele nos colocou para estar consagrando. Me colocou como João como líder do evangelismo e me colocou como líder da mesa de consagração, a qual eu pedi que o João, pedi ao pastor, o pastor me liberou, o João, meu esposo, fosse meu braço, me auxiliasse, e a irmã Márcia, que até hoje é diaconisa lá, junto com seu esposo, hoje eles são pastores lá, para estar me auxiliando na mesa de consagração. E essa consagração foi uma consagração muito difícil, irmãos, porque muitas e muitas vezes eu chorei. Porque pensa, eu tinha que acordar muito cedo, para limpar a igreja, porque à noite havia culto
e a igreja ficava suja, né? Copo, chiclete, papel de biscoito, essas coisas, tanto na frente da igreja como dentro, né? Hoje, para a glória de Deus, as pessoas têm esse entendimento, mas eu gravo esse vídeo para que as pessoas, se às vezes você entra na igreja, quem vem do mundo, irmão, entenda-se isso. Todo aquele que vem do mundo para a casa do Senhor vem cheio de mazela. E a pior mazela que tem é aquele que acha que está entrando limpinho, perfeitinho na casa do Senhor. Não consegue se ver. Então é aí que o Espírito Santo entra. O Espírito Santo, ele começa a nos mostrar os nossos defeitos, os nossos erros, aquilo que precisa ser mudado. E nós damos liberdade ao Espírito Santo de estar nos limpando. Isso é o que Salomão está fazendo, edificando cidades. Não tem como você edificar a tua casa, edificar a tua vida sem a presença do Senhor. O pior crente que tem é o diabo. Ele entra na igreja, ele acredita em Deus, ele já viu a face de Deus, ele conhece a palavra de Deus, mas ele não se modificou, tanto que ele foi expulso. E por que não há salvação para o diabo? Porque desde o princípio do mundo, ele nunca quis mudança. Então, nós limpávamos, varríamos tudo, então eu tinha que acordar muito cedo para limpar. Tem todo o processo de oração, consagração não é feito de qualquer jeito. Eu vou até estar gravando um vídeo sobre isso, porque para eu, Márcia, mulher, né, diaconisa, estar à frente de uma mesa de consagração, eu tinha que ir na sexta-feira à noite deixar toda a minha comida, todo o meu almoço preparado, porque quando eu chegasse dentro de casa com a minha família, quem sabe, né, consagração costuma terminar meio-dia, as pessoas vão em jejum, nós levávamos café da manhã, se entregava esse jejum, as pessoas tomavam café, queriam, né, todo mundo quer falar com o ser humano pastor, com o ser humano líder, quando deveria realmente, não é pecado, irmão, ao contrário, se você não está bem, mas o maior psicólogo do mundo é Jesus. Quer ser livre da depressão, quer ser livre da síndrome do pânico, aumenta o teu nível de oração. Se tranca no teu quarto e começa a falar com Deus, começa a chamar Deus para uma conversa. Ele é um psicólogo, que ele ouve, e na hora que ele fala, você vai ser curado para a glória de Deus. Eu sei porque eu vim da depressão, eu vim da síndrome do pânico, eu tinha dificuldades em abrir o meu portão e levar minha filha para sentar na praça. Eu entrava, eu suava frio só de pensar que eu tinha que levar minha filha na praça para brincar com outras crianças. Eu passava mal, minha mão tremia, eu suava frio e Deus me curou. O maior psicólogo do mundo está na casa, irmão. E por que eu estou falando tudo isso? Deixava a comida pronta para quando chegar tudo pronto. Então toda essa trabalheira, orava pelas vidas, orava, abria jejum, eu ia de jejum para que pessoas fossem salvas, libertas. O João e eu íamos de jejum, né, para que as vidas fossem salvas, libertas. Chegávamos cedo, mas as pessoas não iam para a consagração. Dificilmente a consagração encheu. E eu chorava muito com isso. E Deus hoje me trouxe a lembrança que um dia, quando eu estava pensando em desistir, achando que Deus não era comigo porque entrava poucas pessoas, entrou uma irmã. E irmão, olha, vou te falar, a palavra que Deus me dava, às vezes tinha uma pessoa, mas às vezes só estava o João e eu na consagração. E a palavra que Deus me dava, eu pregava, eu obedecia ao Senhor. O coração apertadinho, segurando as lágrimas. Mas todas as palavras que o Senhor tinha me dado, enquanto eu tinha perguntado, Senhor, qual é a palavra que deve ser pregada na consagração? Isso quando era eu, né? Porque se Deus mandasse chamar um pregador e o pregador fosse, porque pregador gosta de igreja cheia, e isso muitas vezes também me trazia um certo constrangimento, confesso. Eu chegava lá, não tinha ninguém, e o pregador não estava tão ligado com Deus, então ele pregava de qualquer jeito, de qualquer maneira, embora. Esse eu não chamava nunca mais, tá? Chamava nunca mais. E claro que todo pregador eu orava, Deus mandava.
tá? Deus manda ir. Deus manda, Deus dá uma ordem. Agora, se vai obedecer ou não, isso depende de nós. Nós temos o livre-arbítrio. Mas eu pregava, e justamente eu pregando assim, para uma pessoa ou para nenhuma pessoa, eu pregava tudo que Deus mandou, terminava a consagração na hora, orava todas as orações, louvava todos os louvores, eu fazia a minha consagração, eu e meu esposo, juntinho. Estou falando eu porque eu era líder e ele era só o meu adjunto. Às vezes eu dirigia, ele pregava, às vezes eu pedia ele para dirigir e ele pregava, ele preferia às vezes até dirigir. E assim nós íamos. E um dia, quando eu estava pensando já em desistir, entrou eu orando ao Senhor, falando: Senhor, o Senhor não está aqui. Isso não é o meu chamado. Isso não... Entrou uma mulher. E eu preguei o que Deus tinha me dado em casa para pregar. E quando eu acabei de pregar, foi uma consagração. Eu, João e essa mulher, jovem, uns 30 anos de idade, uma morena, pensa numa morena linda, 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 né? E ela me parou, foi o dia que eu mais cheguei tarde, cheguei quase 2 horas da tarde em casa, porque ela me contou toda a história. Ela disse que todo o tempo que eu estava pregando, parecia que eu estava descrevendo toda a história da vida dela, na questão da vida sentimental e outras coisas. Ela viu tremendamente Deus falando. Essa mulher, ela desde criança tinha fizeram a cabeça dela no terreiro. E ali ela aceitou Jesus, não precisa dizer, botamos a mão, você ora, repreende, demônios manifestaram, demônios foram expulsos, né? E ela veio falando do quanto a vida dela era triste, do quanto ela era solitária, do quanto o diabo tinha enganado ela, e parecia que, sabe, ela queria esse Jesus que tinha mudado minha vida, que tinha mudado minha história, meu testemunho edificou a vida dela, ela aceitou Jesus. E ela começou a vir toda a consagração. Mas eu comecei a estranhar que é baseado nisso aqui. A palavra fala que Salomão ele edificou a casa do Senhor 20 anos. Foi um tempo demorado para edificar a casa do Senhor. Foi um tempo demorado para edificar a casa dele. Salomão ele não queria só edificar a casa dele, mas ele queria edificar a casa do Senhor. Quando eu quero edificar a casa do Senhor, no automático Deus vem edificando a minha casa, porque Deus não deve nada a ninguém. A palavra fala que Salomão ele veio edificando as cidades que Irão deu, colocou nas mãos dele. Ou seja, isso é quando Deus já começa a te chamar para um ministério. Qual o maior ministério do mundo? A sua família. Quando você se torna pai, quando você se torna mãe, o maior ministério do mundo é a tua família. É uma responsabilidade muito grande. E a palavra fala que Salomão, o que Irão deu, Irão aqui representando o que o Senhor te deu, colocou na tua mão, é para tu edificar. Edifica a casa do Senhor, edifica a sua casa, edifica a sua família, edifica seu ministério, edifica no seu trabalho, aonde for. O que colocar na tua mão, colocou um curso, colocou uma faculdade, colocou uma vizinhança, edifica essa cidade, em nome do Senhor. Mas as palavras com muros, portas e ferrolho, não foi de qualquer jeito que foi edificado. Cidades fortes com muro, portas e ferrolho. E ele também edificou a cidade das munições, das guarnições onde ficavam as armas. Ou seja, não dá para edificar sem estar devidamente armado por armas espirituais. Lá em Efésios 6 fala que você precisa dessas armas espirituais. Depois você pega lá em Efésios 6 e vê toda a armadura de Deus que é necessária. Salomão edificou a cidade das armas. Você precisa, vai lá em Efésios 6 e pega. Não vou falar agora porque senão o vídeo fica muito comprido. Mas por mim eu falava, irmão, mas isso é, você tem que comer Bíblia. Você tem que ter palavra, que é uma das armas espirituais, é a palavra do Senhor. Por você vai lá e se reveste da armadura de Deus, como Salomão fez. Mas hoje o vídeo vem falando mesmo, tá em 8, versículo 11, onde Salomão, ele pega e ele se casa, né? Ele está no Egito. Deus colocou Salomão no Egito. Não foi Salomão que foi para o Egito. Foi Deus que levou Salomão para o Egito,
porque Deus tinha uma obra no Egito. Não vá para lugares que você quer ir, vá para lugares que Deus te levou, que Deus te enviar. Tem que ter intimidade com Deus para você saber para onde tem que ir e para onde não deve ir. E Salomão, lá, Deus deu uma grande obra, Deus dá a Salomão, através de Faraó, uma mulher egípcia. Mas espiritualmente falando, dentro da palavra, essa mulher que veio da parte de Deus, tá, irmão? Não era tribulada, não. Tem muita gente na igreja que não vem da parte de Deus para a tua vida. Tu ora pela vida sentimental, tem muito joio misturado com trigo dentro da casa do Senhor. Como é que eu vou saber, pastora? Eu tenho que ter vida de oração, eu tenho que ter intimidade com Deus, eu tenho que ter, porque quando eu tiver intimidade com Deus, a palavra fala que Elias era um Elias, tinha profeta, tinha 7.000 que não se dobraram a Baal escondido, tinha 7.000, mas num momento atuando como profeta, estava Elias, um Elias para 850 profetas de Baal e de Azera, acho que é Azera, não quero nem saber o nome desse trem doido aí, que demônio purinho, 850 demônios atuando dentro de Israel, se dizendo profeta. Você tem que ter intimidade com Deus para reconhecer quando a profecia vem de Deus e quando a profecia não veio de Deus. Quando esse varão veio de Deus para a minha vida, eu, mulher, orei por um varão. Eu, homem, estou orando por uma varoa. Então veja, essa mulher que era egípcia, mas ela veio da parte de Deus. Ela não veio. Mas aqui espiritualmente falando, na palavra, na revelação que Deus me deu hoje, de Salomão, ele não deixa, ele edifica uma casa também para sua esposa, porque ele não pode botar uma mulher egípcia dentro de Israel, onde habitou Davi, onde habitou a arca da presença do Senhor. Aqui Davi está falando, aqui Salomão está falando que ele não pode botar a mulher dele egípcia junto com a arca da presença do Senhor, junto com a presença do Senhor. Porque onde que isso tem a ver com testemunho? Essa mulher orando, se libertou, mas toda vez que ela ia lá, ela manifestava. E um dia eu chamei ela para uma conversa. Não é normal, você é liberto, uma vez liberto, para sempre liberto. Se está na obediência, demônio não entra mais dentro de você, não. Tem os processos de libertação, mas se eu entrar, entenda-se isso, estou falando de experiências, são muitas, irmão, muitas experiências que eu já tive com processo de libertação, que Deus me botou nessa obra, não foi eu que pedi, não, foi Ele que me enviou, muitas, tá? Se você entrar, eu posso ter feito minha cabeça no terreiro, ter derramado meu sangue lá, que pega as criancinhas lá, você bota o sangue lá no terreiro, né? Tem todo um ritual, todo um processo. Tenho passado por todo esse processo para consagrar minha vida a Satanás. Mas um dia eu descobri que estava vivendo uma vida de engano. Depois ver o outro vídeo que eu vou gravar, que vem falando justamente sobre a minha mãe, tá? Esse vai ser o 9º, vou gravar o 10º, que vem falando sobre a minha mãe, que minha mãe fez essas paradinhas aí, e o que aconteceu, eu venho falando sobre isso. Ela percebeu que Satanás estava enganando ela, né? Então ela veio, aceitou Jesus, e você percebeu, aí você entrou na igreja, tu aceita, depois vi esse vídeo da minha mãe que vai confirmar o que eu estou te falando agora, tu aceita, os demônios saem, não pode entrar mais. Então eu chamei ela para uma conversa, eu falei, pô, o que está acontecendo aí? O que está acontecendo, fulana? Fulana, como eu digo, eu posso dar o testemunho, né? Mas sem nomes e endereço. Eu estou dando até o endereço da igreja, porque eu venho de um ministério antigo, irmão. Muitas vezes as pessoas que entram na nossa vida hoje não conhecem o nosso passado, não conhecem a nossa história, né? Não vê nossas cicatrizes, né? Quando Davi ele vai derrubar o gigante, ninguém sabe que Davi já tinha derrubado um urso, derrubado um leão, né? Então Davi começa a contar, não, peraí, eu tenho condições de derrubar esse gigante, porque Deus já me treinou lá com um urso para salvar uma ovelha, com um leão para salvar uma ovelha. Então hoje eu vou derrubar esse gigante para salvar todas essas ovelhas em Israel. Tenho condições porque o Senhor me preparou.
não caí aqui de paraquedas. Então, por isso, hoje eu dei o endereço da minha igreja, né? Então, eu tenho um ministério. Mas essa menina, eu chamei ela e falei, olha que só estava praticamente eu, ela e João. Né? João ficou limpando, me esperando, enquanto eu fui conversar com ela, queria conversar em particular com a mulher e eu fui sozinha, né? Ela ficou meio envergonhada de falar com o João. E eu perguntei, por que, fulana, você está manifestando assim? Não era para estar manifestando, né? E aí eu falei assim, vou fazer outra oração. Já tinha orado, já tinha repreendido o demônio, deixa eu fazer uma oração. E eu comecei a orar. Botei a mão nela, que é uma coisa que eu apoio muito, porque eu boto a mão em homem e mulher, problema, vai, mete teu joelho, vai reclamar com Deus, entendeu? Porque onde eu meto a mão, a unção desce para a glória de Deus. Quem mandou foi Deus, quem mandou é Ele. Vai reclamar com Ele, vai falar com Ele, entendeu? Para a glória de Deus eu sou liberta, meu querido. Eu meti a mão nela, quando eu meti a mão nela, eu comecei a orar, irmão. Aí Deus veio me revelando. E aí que entra a experiência que eu tive com Deus. Porque eu não sabia. Nunca saberemos tudo sobre Deus. Posso ter 100 anos dentro da casa do Senhor, 100 anos servindo ao Senhor. Eu nunca saberei tudo de Deus. Eu tenho que ter essa humildade para entender que um ser humano é pó, morre. Ser humano nenhum pode ser considerado Deus, porque não tem estrutura. Só Deus é Deus. Nós não temos estrutura para ser Deus. E ali Deus me revelou. E eu falei com ela. Eu falei, fulana, quando a gente conversou, eu tinha te dito que esse varão, né, que você já namora há um tempão lá dentro do terreiro, não vinha da parte de Deus. Que se você realmente quiser uma libertação, uma mudança na tua vida, uma restauração, porque hoje você está na lama, está toda suja, está num buraco, Satanás destruiu tua vida toda, irmão. A vida dela estava toda destruída, toda dentro do terreiro, servindo, comprando tudo. Tem gente que não gosta de dizimar nem ofertar. A mulher passando fome, mas as coisas do diabo não faltavam. Tudo que ela tinha que comprar para essa oferenda, ela recebia, o dinheiro dela estava indo todo para lá. E olha que Deus só pede para devolver, porque tudo que vem à nossa mão vem da parte de Deus. Devolver 10% para a casa dele haver mantimento, ou seja, não haver falta. Assim como Deus, a palavra fala, ó, Salomão, ele edificou na casa de Deus e na casa dele. Não pode, assim como na tua casa tem que ter uma TV linda, maravilhosa, você quer um carrinho na garagem, a casa do Senhor não pode estar quebrada. Quando alguém vier pedir uma cesta básica, o pastor tem que ter condições de comprar um gás, comprar um remédio, que você não tem noção do gasto com receitas de remédio que as pessoas trazem. Gente carente, gente pobre, gente que está passando fome, irmão. Gente que não tem um gás, né? Então, ela dando o dinheiro todo dela lá e a vida dela toda destruída. E eu falei, varoa, mas agora quando eu te orei, Deus me revelou que toda vez que você tem um relacionamento... Eu não sabia. Olha, põe isso aí na tua vida. Toda vez que você tem um relacionamento sexual com esse homem e ele está cheio de demônio, você entra num processo de fornicação, que é o sexo fora do casamento, que é pecado, os crentes querendo ou não, querendo me bater ou não. Não estou aqui para julgar, mas é pecado, né? Se eu aceitei Jesus, estou namorando alguém, estou nesse processo, eu vou começar a orar ao Senhor para que Deus venha confirmar o mais rapidamente possível se aquela pessoa, um abismo, não justifica outro abismo. Também não vou casar com uma pessoa errada, porque eu cair em fornicação, eu vou casar com uma pessoa que não veio da parte de Deus. Eu vou orar, Senhor, confirma, né? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Eu posso falar, varoa, eu já entendi que fornicação é pecado. E isso está até atrapalhando eu ouvir Deus falar. Então, o que a gente pode fazer? Isso se você tem estrutura. Se você não tem, tu continua orando com a pessoa, mas não para de orar, não. Não sai da casa do Senhor, não. Mas se você tem estrutura, você ora e fala, ó, vamos parar. Não vamos ficar se agarrando muito, que isso aqui é carne, menino, como isso queima, né? Deus é tão bom que ele botou um negócio aqui no nosso cérebro pra gente querer fazer sexo. Olha como Deus é bom. Para sentirmos desejo. Se você não está sentindo desejo no teu casamento, repreende que isso vem do diabo. Tu é casada? Direitinho?
Não está sentindo vontade de fazer sexo? Menina, repreende isso que vem do capeta, essa frieza espiritual. Eu repreendo isso na tua vida, em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Toda frieza, toda falta de desejo está caindo por terra hoje na tua vida. Tu vai sentir desejo de fazer sexo com teu esposo, mulher. Tu vai sentir, homem, vontade de fazer sexo com a tua esposa, porque vem da parte de Deus. Amém? Agora, vou sair da fornicação, varô. Vamos orar para ver se esse relacionamento é de Deus. Vamos sair da fornicação e vamos pedir ao Senhor para abrir portas para a gente se casar. Que Deus abre porta onde parece que não tem porta. E você vai casar. Deus confirmou, você casa. Deus falou que não é, tu separa. Que no caso dela, Deus falou, esse varão não veio da parte de Deus. E toda vez que ela tinha um relacionamento, os demônios que estavam dentro dele, através do pecado de fornicação, entravam dentro dela. Os demônios que estavam dentro dele, dentro dele, através do pecado da fornicação, olha a brecha que precisava ser fechada, entravam dentro dela. Por isso que toda vez que ela entrava dentro da igreja, ela manifestava. Deus hoje está nos chamando para ser como Salomão, pelo menos aqui em 2 Crônica, capítulo 8. Vamos edificar cidades? Vamos edificar com muros fortes, com portas e ferrolhos? Depois você lá, 2 Crônica, capítulo 8. Traz Deus para a tua vida hoje. Traz Deus para a tua vida hoje, em espírito e em verdade. João falou por uma mulher adúltera. Jesus, ele foi lá em João, capítulo 4, por uma mulher que estava com um marido que não era dela. Jesus saiu da zona dele de conforto para entrar em salvação, para entrar com salvação em Samaria. Em João 4 fala que era necessário passar em Samaria. Você percebe que Deus não faz mais nada. Ele vai lá, senta, manda os discípulos ir comprar comida. A palavra fala que Jesus está cansado. Ele podia ter ido dormir. Ele podia ter ido comer com os discípulos lá em vez de mandar buscar comida. Mas não. Era necessário entrar salvação na vida de alguém por causa de uma pessoa. Deus esqueceu, Deus em corpo humano, né? 100% Deus, 100% humano, mas sentindo, né, o peso disso aqui, o peso da carne, Jesus cansado, Jesus com fome, mas era necessário que ele se deslocasse, esquecesse a sua fome, esquecesse seu cansaço, para entrar com salvação em Samaria na vida de uma mulher. Ela não ficou irritada quando ele falou, mulher, tu tiveste 5 maridos, o que tem não é teu. Ela não ficou irritada. Ela olhou para dentro de si mesma e falou, eu quero esse Deus, hein? Esse Deus que olha para mim do lado de dentro e me liberta. Eu quero esse Deus que vai mudar o meu caráter. Agora eu não vou mais falar assim, eu não consigo parar de falar palavrão. Não dá, irmão, não dá. Sinto muito quem fala palavrão na rua e dentro da igreja parece que está falando em língua. Cuidado, qualquer dia vai manifestar. Qualquer dia vai manifestar. Está falando com uma pessoa que tem experiência com processo de libertação. Tem muita gente de engano dentro da casa do Senhor. Esse Deus do Salmo 139 que nos olha por dentro, nós temos que ter essa intimidade, nós precisamos dessa transparência com Deus. Senhor, eu não estou conseguindo parar de falar palavrão. Eu quero parar de falar palavrão e quero falar a língua dos anjos. Senhor, tira essa língua estranha da minha boca e coloca a língua de Deus. Você consegue ver Deus falando palavrão? Palavrão é língua estranha. Uma das coisas erradas que o cristão faz é chamar a língua de Deus de língua estranha. Dá para continuar no pecado e ser cheio da presença de Deus? Deus hoje está te chamando para edificar a cidade. Se essa mulher tivesse lá, no primeiro dia de libertação, escutado o que Deus tomou a minha boca e falou para ela, Deus me mostra, varoa, você com um homem, e esse homem não vem da parte de Deus. Deus está falando para sair dele. Vai doer? Vai. Processo largar o meu pecado dói, querido. Tá pensando que é fácil? É. Mas você vai valer a pena. O que Deus tem na tua vida é bem melhor. Se essa mulher tivesse largado lá, não estaria manifestando no futuro.
Se eu tivesse largado lá no meu passado, meu pecado, eu não estaria colhendo as consequências dele no meu presente, nem no meu futuro. O presente é esse aqui que a gente está vivendo, mas o futuro ainda dá para mudar. Beijo na alma. Fui.